Então vamos para mais um vídeo, mais um vídeo aqui no nosso canal Ômega, temas bíblicos. E essa reflexão bíblica foi pedida aí para o irmão no WhatsApp, me fez uma pergunta para mim fazer um comentário sobre o versículo de Mateus, aqui no capítulo 11, e o versículo é o versículo 13, que diz: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Então vamos fazer uma reflexão bíblica dentro desse versículo, vamos olhar o contexto onde ele está aqui escrito na palavra de Deus, no livro de Mateus capítulo 11, e vamos refletir sobre o que o Senhor Jesus Cristo quis dizer acerca disso, né? Foi o pedido aí do irmão. Aqui no livro de Mateus, no capítulo 11, vamos ler aqui no verso 13, né? O verso 13 é um verso aqui muito comentado, né? Um pouco aí polêmico, sobre o que algumas pessoas, alguns irmãos aí veem através desse texto, né? Entendem, interpretam, que diz o seguinte, verso 13 diz: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Então o que o Senhor Jesus quis dizer com isso? Né? Assim, de primeira, quando você lê assim de primeira, você vai até entender que o Senhor Jesus está dizendo com isso. Ele está dizendo que os profetas e a lei só foi até João, parou. Agora nós estamos na graça, né? O que primeiro vem na mente, né? Agora nós estamos na graça, na nova aliança que o Senhor Jesus Cristo fundou, com maior esperança e promessa. E aí não precisa mais profeta, né? Aqueles profetas. Aí você tem que entender qual tipo de profeta, mesmo assim, né? Não precisa mais da lei, qual a lei que você está falando, né? Que o texto está falando, que você está interpretando. Então há muitas, cria até uma dúvida, né? Quando chega para nós a tradução aqui, na questão do português, cria-se uma certa dúvida, o que ele está dizendo, o que ele está falando realmente. Um fala uma coisa, outro fala outra, um interpreta do jeito, outro interpreta do outro jeito. Mas ele pediu a minha opinião acerca desse assunto, e para as pessoas aqui, os irmãos também, os nossos amigos, os irmãos que me acompanham aqui no meu canal, sabem que sempre eu estou trazendo aqui uma reflexão sobre algum texto bíblico. E esse, igualmente, também eu estou trazendo para que possamos acompanhar. Vamos ler o contexto a partir aqui do verso 1 de Mateus, no capítulo 11, que diz: e aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos. Lembrando que eu estou usando aqui uma Bíblia Almeida Corrigida e Fiel, tá certo, amados? Você também pode ver aí na sua Bíblia, qual a versão da sua Bíblia, mas no final o sentido vai dar o mesmo. Porém, a minha aqui é Almeida Corrigida e Fiel. Sempre eu gosto da Almeida aqui no computador, né, na Bíblia online, tá certo? Eu tenho também outra versão aqui no meu celular e tenho outra versão aqui também na minha Bíblia mesmo, tá bom? Mas eu tô lendo aqui no online, tá bom? Aí ele diz, então o texto começa com o Senhor Jesus dando instrução aos discípulos, né, e pregando nas cidades, né? O Senhor já começa com o seu ministério. O Senhor Jesus, após ser batizado por João Batista, né, após ele ser, João Batista ter visto que ele era realmente o Cordeiro de Deus. Tem até outro vídeo aqui no canal, depois você pode ver, falando acerca de João Batista, que pega nesse mesmo assunto também, não dentro desse assunto categoricamente, diretamente, que a gente vai falar, mas fala muito também sobre João Batista dentro desse versículo, né? Aliás, dentro desse contexto. Mas o Senhor Jesus estava ali ensinando e pregando nas cidades, e João ouviu do cárcere, porque João, já, nessa ocasião aqui, já tinha sido preso, né? Nós sabemos da história de João, então ele foi preso, e ele estava no cárcere para ser martirizado, né? Nós sabemos que depois ele foi martirizado. Então, eu falei até sobre isso no vídeo anterior, que dúvida era essa que João tinha, se o próprio João disse que eis o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo, né? Mas possivelmente, né, eu não fui muito a fundo nessa pesquisa aqui, mas possivelmente eram as pessoas, porque nós sabemos que os judeus até hoje, eles indagam e esperam o Messias, que era naquela época o libertador contra os povos romanos, né? Porque foi o povo que dominou o povo judeu naquela época. Então eles queriam um libertador, o Messias prometido, um Messias literal, né? Um homem de guerra, um homem forte, né? Para que de liderança, né? Para que pudesse liderar eles contra os romanos, tá certo? Então eu creio assim que de tanto aquelas pessoas daquela época falaram sobre isso, até mesmo João ficou assim em dúvida, é mesmo ele e tal, né? Certo que eu creio que, claro, com certeza João tinha isso, o intuito no coração, de que era o verdadeiro Messias, mas para ficar perene, né? Para ficar patente a todas as pessoas ali, até os próprios discípulos de João, pois acho que depois ele indagou, pois pergunte lá a ele se é o mesmo Messias, vejam lá, já que vocês estão em dúvida, né? Eu creio que foi mais ou menos assim, a Bíblia não traz em pormenores,
mas eu estou fazendo aqui uma indagação sobre o contexto que eu estou lendo, tá certo? Então, foi mais ou menos assim, né? Ele, no meu entender, ele disse isso, né? Aí, que ele estava lá no caso, pediu para os discípulos lá para saber. No verso 3 diz: a dizer-lhes, és tu aquele que adivinha ou esperamos outro, né? Na indagação de João, devido a aquelas pessoas perguntarem, né? Aquela dúvida e tudo. Como hoje as pessoas têm muitas dúvidas, né? Muitas dúvidas ainda de alguns assuntos. Na mesma época também eles tinham dúvidas, tá certo? De algumas coisas que estavam acontecendo. Aí